e dando continuidade aos vídeos sobre o reino de Deus. No meio desses vídeos, nós começamos a falar das parábolas do reino de Deus que estão em Mateus, no capítulo 13. Já falamos do semeador, já falamos da parábola do joio, e agora nós vamos falar da parábola da semente de mostarda, né? É a terceira parábola. Um todo aqui já completam 7 vídeos sobre o reino de Deus. Essa parábola, ela está narrada em Mateus, no capítulo 13, no versículo 31 e 32. Ela também está narrada em Marcos, no capítulo 4, versículo 30 a 34, e em Lucas, no capítulo 13, no versículo 18 a 21. Veja que no Evangelho de Mateus, nós temos apenas 2 versículos diferentes dos outros. Disse Jesus, né? A semente é pequena, mas vai render um bocado. Então o texto é o seguinte: em seguida, propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. E esta é a menor de todas as sementes. Mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. Jesus inicia essa parábola dessa forma: o reino dos céus é comparado a um grão de mostarda. Quem é o grão de mostarda? É o reino dos céus. O grão de mostarda é muito simples, é pequeno. A semente de mostarda, veja, o grão é pequeno, a semente de mostarda é extremamente pequena. Ela mede cerca de 1,5 milímetro de diâmetro. É basicamente do tamanho da cabeça de um alfinete, daqueles pequenos que você põe aqui no dedo, né? Mas apesar dessa sua pequenez, quando ele germina, o seu tamanho alcança até 3 metros de altura. Veja só, de 1,5 milímetro até 3 metros de altura. Então, ao comparar o reino de Deus ao grão de mostarda, Jesus está dizendo que ele ilustra o poder do crescimento da palavra do reino dos céus. A palavra de Deus cresce a ponto de abrigar a todos que a procuram, e é um abrigo seguro. Então, o Evangelho, quando é semeado, ele é capaz de gerar um ambiente rico em vida. Devemos sempre valorizar os inícios pequenos e humildes, né? O próprio Jesus garantiu isso ao dizer que onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, 20. Onde existir uma igreja, um templo, né, ou uma comunidade cristã, ele também estará presente. E acredite, irmãos, aonde está Nosso Senhor, a obra cresce abundantemente. É assim? E também, irmãos, podem acreditar numa coisa: Jesus garantiu a Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18b. Então, essa igreja cristã, da qual fazemos parte, aqueles que são cristãos, ela nasceu em Jerusalém, como nós sabemos, muito pequena, acossada, perseguida, como um grãozinho de mostarda, no meio daquelas grandes religiões que estavam ali e onde predominava naquele ambiente o judaísmo. Mas essa pequena sementinha de igreja cristã germinou e cresceu no mundo inteiro. Passou outras religiões e abrigando hoje mais de 2 bilhões de pessoas, percentualmente a maior. Mas quando começou, ela não representava 1%, não representava nem 0,5%. Então vamos falar aqui como poderemos ampliar o sentido dessa parábola. Vamos fazer algumas analogias, tá bem? A Bíblia Ave Maria, que é essa aqui que eu uso, né? Ela explica que a Igreja de Jesus terá um começo humilde, muito humilde, mas conseguirá esplêndido desenvolvimento, né? E nesse caso, ela atribuiu à Eclésia o espelho do reino de Deus.
Somos a semente de Deus semeada na terra, como eu já expliquei em vídeos anteriores. E temos que nos comportar como tal. Lembra quando eu falei que nós somos o banner da igreja? As pessoas veem em nós aquilo que a gente fala da igreja. Se de repente a gente dá um contra-testemunho, de fato, somos pequenos, quase nada, né? Vermezinhos. Mas seremos grandes nesse reino de amor a partir de Jesus. Talvez devido a essa afirmação, Jesus, enquanto voltava com seus discípulos para a Galileia, ouviu essa pergunta: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, com toda calma, lhes disse: entre os nascidos de mulher, não há maior do que João. Entretanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Discípulos, parte deles eram discípulos de João, depois vieram para Jesus, tá? E para enfatizar mais ainda o seu argumento, Jesus chamou uma criancinha e, colocando no meio deles, disse: em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis nos reinos dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança será maior no reino dos céus. Isso está em Mateus 18, de 3 a 4. E lembremos ainda a atitude do mestre com relação às criancinhas, quando ele declarou: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Mateus 19, 14. Por falar em humilde, pobre, pequeno, né? Como o grão e a semente de mostarda, não esqueçamos o que disse também Jesus: bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, 3. Lembremos também a carta de Tiago, que diz assim: ouvi, meus caríssimos irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para que fossem ricos na fé e herdeiros do reino prometido por Deus aos que o amam? Tiago 2,5, né? Nós estamos falando da parábola da semente de mostarda, analogias entre o que é pequeno que se torna grande, certo? Citei vários exemplos aqui. Vamos colocar um outro tópico: a nossa oração e o grão de mostarda. Quando nós, leigos, né, somos confrontados com a possibilidade de orar pelos outros, né, ou pedir uma cura, por exemplo, a grande maioria de nós sente medo justamente porque pensa na possibilidade de sua fé faltar naquele momento decisivo. Eu sei que muita gente é assim. Não sei o que, tem medo até de orar pelos outros, porque acha que sua fé é pequena. Mas, irmãos, olha, quem faz a obra é Deus, não é você não. Ninguém nunca fará, quem faz é Deus. A fé levada para um lado mais pessoal se torna um grande empecilho, mesmo para quem tem orado por vários anos a favor dos doentes. Jesus só nos pede para termos fé do tamanho de uma semente de mostarda, não é do tamanho de uma montanha, não. Portanto, apenas invoque o nome santo de Jesus com seu poder curador e libertador. Não pense que a cura procede de você. Você é somente um canal, um instrumento de Deus apenas. Então, colocando a sua fé no amor de Jesus durante a oração, você poderá usar dessa forma: meu Senhor e meu Deus, tu amas essa pessoa, a pessoa por quem você está orando. Verbalize o nome dela, né? Fale o nome dela. Me ponho aqui para me usares como um canal do teu amor e da tua misericórdia. E acredito e creio que pela tua promessa e pelo teu amor a curarás e a libertarás. Obrigado, Senhor. Gratidão. Uma coisa simples, mas você está dizendo tudo, você está dizendo o essencial. Não fique também inventando uma carrada de palavras, né? Pega um livro, aquele livro de oração, que tem uma oração lá que tem 52 páginas. Poxa vida,
papéis. E por falar nisso, será que estamos conseguindo fazer milagres em nome de Jesus? Cremos mesmo que Deus age com poder através de nós? Será que não estamos questionando a nossa fé e a fé dos outros? Pergunta: qual é o seu conceito de fé? Vou lhe dar um exemplo. Está na epístola de Paulo aos Hebreus. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Hebreus 11:1. Jesus garante que se tivermos fé, mesmo que seja bem pequenina, como uma semente de mostarda, poderemos fazer proezas e alcançarmos as coisas que nos parecem impossíveis. Temos inclusive um texto em que Jesus faz essa promessa. Esse texto está em João, no capítulo 14, no versículo 12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. É verdade que Jesus explicou a eles, assim, em particular, logo após aquela transfiguração no Monte Tabor, que aquele demônio que estava atormentando aquela criança epiléptica, que está narrado em Mateus, no capítulo 17, no versículo 21, só podia ser expulso daquela criança a força de oração e de jejum. Então, a fé aliada ao jejum. Cabe então a pergunta, de novo a você: como é que está a sua vida de oração? E o quanto você tem jejuado? Aliás, se é que você tem jejuado. Olha, gente, você não é obrigado a interceder por ninguém. Mas na hora que você assume essa condição de intercessor, você tem que ter algum cuidado especiais. Observar a palavra, participar de missa, jejuar, os sacramentos, essas coisas. Você já não é uma pessoa comum. Comum, que eu digo assim, no sentido de falar de Deus assim como quem fala de um time de futebol. Nem você é mais visto assim. Quando a pessoa lhe pede oração, ela confia em você, não que você vá fazer um milagre, mas que você tem aproximação com Deus e você preza por essa aproximação. Também nós, se orarmos com sinceridade, com o nosso coração contrito e sincero, nós seremos ouvidos e acudidos por Deus. Disso aí não tenho dúvida, pois as dúvidas tornam sem efeito as suas súplicas pelos outros, por você, seja quem for. Creia em Deus, creia em nosso Senhor Jesus Cristo, creia no Espírito Santo. Deus não deseja a morte de seus filhos. Isso aí a gente vê em Ezequiel 18:32. Não sinto prazer com a morte de quem quer que seja. Oráculo do Senhor Javé. Convertei-vos e vivereis. Vamos também falar um pouco agora sobre o nível de ocultismo. Às vezes você se depara com esse tipo de coisa e nem sempre está preparado. Aliás, quase nunca está preparado. O nível de ocultismo, que é a prática de seitas ligadas ao maligno, e assim no nível espiritual. Como a oração pode ter algum efeito sobre isso? Agora, que fique claro que no nível puramente humano, nós nada conseguiremos em termos de vitória. Não vamos conseguir mesmo, porque aí não é uma batalha onde você pega uma marreta e sai lutando com o outro que está com a faca, não. É uma coisa que está no plano espiritual. Então devemos entrar numa oração intensa, visando as regiões celestes, as espirituais. É lá que a briga se dará, pois é uma batalha, é uma grande guerra espiritual. Ela é espiritual. De nossa parte, é necessário que colocarmos em Jesus Cristo a confiança que precisamos,
pois as armas do mestre são altamente poderosas, né? E podem colocar em confusão as fortalezas do maligno. E isso tudo no mundo dos espíritos, aonde nós não temos esse acesso, não. Grande parte de nós. E quais são essas armas? A arma da autoridade, a arma do amor, a arma da misericórdia. Se nos revestirmos das virtudes teologais, são fé, esperança e caridade, né? Nós estaremos com a força do alto. Fé, esperança e caridade. Aí entra empatia, uma série de coisas. O nosso inimigo, ele se reveste de quê? De soberba, de acusação, de confusão, coisas que são abomináveis a Deus. O próprio Jesus, a respeito da fé, ele ensinou: tende fé em Deus, em verdade vos declaro, todo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá este milagre. Marcos 11, 22 a 23. Então, quem nunca orou para Deus pedindo algo ou clamando por alguma solução? Todos nós, em algum momento, entramos em contato com Deus pedindo-lhe algo, né? Para nosso benefício ou o benefício do próximo, daquele que está nos pedindo intercessão. E quando a nossa oração não é correspondida no momento desejado por nós, como é que fica? Primeiro, devemos ter consciência de que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Muitas pessoas já ouviram isso. O meu tempo é diferente do tempo de Deus. E nós não recebemos o nosso tempo, pois certamente o tempo de Deus é bem melhor e virá numa hora especialmente melhor para nós. Olha, gente, nós vamos ficar por aqui. Nós estamos encerrando esse vídeo, mais um vídeo do Reino de Deus. É uma formação para aqueles que desejam realmente crescer e conhecer um pouco mais do que está na Bíblia e como isso age na nossa vida. Eu espero que você continue vendo esses vídeos, fazendo disso uma formação, complementando aquilo que você já sabe, ou ligando aquilo que você ainda não sabe. Tá bem?